Não, cara, e aquele título mundial? Eu tô até puxando aqui, né? Isso que dá Súmula mais da época, orgulho, cara. O jogo com o Barcelona. Fala um pouquinho, cara. Como é que foi a preleção daquele jogo com o Barcelona, cara? É que a preleção, ela... Vocês botaram na cabeça, não, vai dar pra vencer? Não, Ou tem que acontecer tudo certo Vamos pra só nós e tudo jogar? errado Não, pra a eles? gente foi acreditando. Pô, porque tu olhava pro outro lado, tinha lá o Deco, tinha o Iniesta, tinha Gaúcho. o Ronaldinho Gaúcho. Era Puyol, era Rafa Thiago Marques, Mota, Silvinho, Edmilson, enfim. Né, Valdez no gol. Chave no banco, Chave no Messi banco, começando, é, Eto'o. é. O Eto'o não foi, graças a Deus, né, pelo menos. Foi por isso, Mas então, mesmo né? assim, Foi né? por isso, né? Porra, mas aí como é que foi o papo do Abel? Cara, imagina que loucura. Era o time do momento no mundo. Era. Era o melhor time do mundo. Sim. Com o Ronaldinho 2 vezes melhor do mundo, o time jogando um futebol inovador. Vocês amarraram Com o os caras, Rijkaard. O nosso time era muito chato pra jogar contra. E aí tem a semelhança que depois nós vamos falar com o time do Corinthians. Então era muito competitivo. Nosso time tinha várias lideranças dentro do campo. Aquele entendimento macro do que é, o que eu preciso fazer. E aí a hora que a gente começa a estudar Barcelona, que naturalmente, dia a dia, a gente não consegue esmiuçar tudo os detalhes de quarta e domingo. Concorda? Eu vou saber, tem lá um pouco mastigado, só que a gente é de uma época que o auxiliar tinha que ir lá assistir um jogo, não tinha essa estrutura de analista e tudo para já entregar mastigado. Então, o Barcelona, o Barcelona e o Al-Ahly do Egito, a gente esmiuçou tudo, padrão de comportamento, em todos os momentos, quando tá ganhando, quando tá perdendo, como perdeu, por que perdeu. Pô, isso aí, a hora que você vai pro campo, você precisa ter tempo. E isso com o Barcelona a gente teve. Mas aí aumentou o desespero quando você estudou de madrugada. A hora que a gente vê eles ganhando de 4-0 do América, jogando um futebol assim natural, né, cara? A gente olha um pro outro aí, cara, fudeu, hein, cara, sabe? Tinha essa brincadeira, Claro. né? E a gente no Japão, essa questão de fuso horário, cara, eu lembro que tava surgindo, sabe o que? Qual série que explodiu? Lost. Sim. Você chega no Japão, o que você vai assistir? Tinha Globo Internacional lá não, cara. Aquele nego pessoal conversando lá, não dava, então nós pegávamos no Lost. Até acostumado a dormir, mas, cara, vivendo numa euforia, a gente não tinha ideia do que poderia acontecer, a gente tinha ideia até onde, o que a gente poderia fazer. E que aquele dia seria único. Sim. E a hora que você pensar que tem mais aqui, se você tiver que sair sem perna, você vai sair sem perna. Mas o que ajudou a gente foi realmente estudar muito, ir pro campo, praticar muito. Ó, aqui tá errado, assim não pode acontecer, assim não, e todo mundo no mesmo pacote. Então essa energia de estar no mesmo pacote, acabou que no jogo a gente teria que atrapalhar o Barcelona, teria também que dar susto, mas quase ninguém dava susto, aí todo mundo tentava fazer. E acabou dando certo. O Barcelona finalizou pouco naquele jogo. Aí que tá o detalhe. Pouco, cara. Eu até, depois pensando, eu imaginei que tivesse sido uma supremacia maior. Só que para chegar naquele ponto, a gente conseguiu realmente anular bastante Segurar. coisa deles. E outra, conseguiu ter um pouco de jogo, não foi um negócio atropelador. Não foi. Não foi. Não E aí foi. a história, o personagem que entra, que é o Gabiru, né? Inter e Barcelona, gol do título. E que Adriano Gabiru. E entra no lugar de quem? Fernandão. Um cara que é... Ele é muito forte, porque ele foi Tu realmente... acreditou quando o Gabiru botou a bola na rede? Não é possível. Não, eu acreditou na a gente, a hora que ele foi entrar, falou, rapaz, esse é o Fernandão, é o Gabira, né, cara? Gabiru aqui, ó, sentindo o cheiro do bigode, ó. Ele fica assim, cheirador de bigode. E o problema é que ali naquele momento, o Michel, eles vinham numa baixa assim com os torcedores, né? Eles não estavam jogando tão bem e tal. Mas chegou num ponto com o Abel, aí o Abel iluminado. Tem uma luz de falar, cara, pra dar coragem que o comandante tem que ter, o Fernandão travou a panturrilha. Por que travou? Porque o Fernandão junto, ele teve a ideia junto de falar, vem cá, cara, estudando. Vamos ter mais coragem? Por que nós vamos jogar com um atacante, sendo que todo mundo joga com um atacante e tem dificuldade? Tá bom, mas por quê? Porque eles têm o Van Bronckhorst e o lateral direito, que era o italiano. Nossa, estava na minha cabeça agora que eu falei do lado esquerdo, eu esqueci do direito, mas... Zambrota. Zambrota Depois entrou o não Belete. era construtor. É. Então, tá problema. Se a gente marcar bem aqui, não é o Zambrota, que ele vai dar um cruzamento, que vai dar um drible, uma arranca. Não vai ter nada. Era o Juli aqui que ficava só naquela posição.
O Ronaldo daí acabou identificando e podendo identificar o Ceará, porque o atacante era o Gu Johnson. O Johnson. Os dois zagueiros, Índio e Fabiano L, comia ele no pau e que se foda. Ali eles Sim. iam dar certo. Porque pra jogar contra os dois, mesmo o Johnson jogando no coisa, não ia dar conta. Não ia dar A conta. chance era não dar conta, né? Podia também. E a questão do Zambrotta, que daí era do meu lado, ou do Vargas, né? O colombiano tal, que tava aqui, era só a gente organizar isso. Só que aí o Fernandão falou o quê? Vamos jogar do jeito que a gente joga, que era Edinho, o Elton Monteiro e Alex. E eu me sacrifico para ficar aqui no Thiago Mota. Então foi o único jogo, eu acho que um dos únicos, que ele ficou aqui no volante. Eu pego ele de mano, porque ele que começava muito. E Pato e Arlen nos dois zagueiros. Porque os dois zagueiros são mais perigosos do que o Zambrotta e o lateral esquerdo. Sim, sim. Foi, Olha o, pra você foi o ver. jogo que você mais teve que desempenhar papel de marcador na tua... Assim, do que, não? Você é mais exigido, Mais exigido. de acordo com essa qualidade dos adversários. Cara, é difícil marcar esses caras, meu. Eu gostei desse negócio que você falou aí, assim, porque você fala, porque o Fernandão e tal. Então foi assim, eu tô tentando visualizar. O Abel, que é o líder, que era o líder, o comandante, né? Gente, vamos falar aqui sobre o jogo com o Barcelona e tal. E aí imagino que tenha projetado, mostrado vídeos e tal. Como é que foi depois? O Fernandão fala isso, você fala alguma coisa, quem mais falou para tentar montar a melhor maneira de jogar contra o Barcelona? Como é que foi essa resenha entre vocês? O bom do Abel é que em todo jogo que ia acontecer, ele era muito aberto. Sim. Né? Então você tá vendo o jogo, ó, esse jogo jogando assim e tal, de repente tava pensando assim, e já vem, pô, tem um plano B, tem não sei o que lá. Então o Fernandão sempre foi lúcido nisso. Às vezes o Klemer falava, às vezes o Tinga participava, o Yarley com toda a experiência, e a gente às vezes dava um pitaco. Só que às vezes quando o Fernandão falava, ele já tava morto, né? Porque ele era muito bom, cara, né? Nesse sentido. Nessa leitura de jogo. Isso. Então, era tudo muito de troca. E se tivesse que acontecer durante o jogo também, de falar com o treinador ou coisa, isso aí pra gente era prático. Por isso que eu falo que um time com líderes vai muito além do que você ter um capitão. Então, você precisa ter líderes espalhados, né? Porque ninguém domina um ambiente sozinho. Isso é impossível. E todos com boa visão tática isso, também. e né? essa troca também, de Leitura falar, pô, tática. por que a gente não faz isso? Tá bom, vamos pro campo. Porque tem que trocar com o técnico, Tem né? que trocar. Não é só vamos esperar para ver. Uma Não é- frase que me irrita vamos esperar para ver o que o professor tem a falar. Não, mas e você, camarada que tá no mas o campo? cara que fala isso ele também não tem ideia, vamos dizer, né? De falar isso. alguma A coisa. maioria Vamos ver lá, deles- é automático, já A vem. maioria deles volta pro vestiário, fica calado esperando que o E aí- técnico... Aí já tem que mudar. O jornalismo não precisa nem entrevistar esse Sim. tipo de atleta, porque ele não vai pescar nada, né, cara? Ainda mais no intervalo. É. Então você vai daí depois, quando você tem tempo, você leva pro campo. E como já tinha criado uma relação de confiança muito grande, de entendimento, não tem nada da vaidade. Ah, é porque foi um, porque foi outro. o Abel, por exemplo, eu não vou aceitar porque é o Fernandão, é um jogador, e como é que fica a minha moral? Não, com... porque é o seguinte, depois que é dado essa ideia, assim, junto, de compartilhar... Todo mundo compra a Aí ideia. é o treinador que vai, a gente vai pro campo, do jeito que foi. Treina. Aí o Abel também vai ajustando, a gente vai ajustando. Pô, Alex, aqui você tá saindo muito antes do tempo, volta lá. Opa, beleza, nesse tempo, porque se você sair muito antes lá no Zambrotta, vai sobrar Vai um abrir espaço aqui, pra né? dois aqui e tal. E aí realmente vem. Então não é a ideia foi do Fernandão, se não fosse ele não teria acontecido. Não, mas a ideia era comum de acontecer naquele elenco nosso. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe a gente nas redes sociais do Conta e Manda. E compartilhe esse corte com os amigos, hein?